Muito bom dia a todos os presentes. Eu sou Helena de Lorenzo, da Universidade de Araraquara, e é com muita honra e muita alegria que, como coordenadora nacional da Rede de Dirigentes de Pós-Graduação e Pesquisa das instituições de ensino particulares, eu dou início ao nosso 22º Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Eu quero agradecer à FUNADESP, na pessoa do Dr. Cícero Ivan Gontijo, o acolhimento. Quero agradecer a todos os presentes e, em particular, os colegas convidados para as palestras de hoje, mas também quero fazer, desde logo, uma referência especial aos professores que, junto comigo, compõem a rede PGP. A professora Fernanda Vinhais de Lima, da Uniceub, o professor Nelson Carvalho Filho, da Unial, da Alves Faria, o professor Marcelo Diniz dos Santos, da Universidade de Cuiabá, o Diogo Menezes, da UNIT, da Universidade de Tiradentes, Maria de Lourdes Freitas de Gomes, da Escola Baiana de Medicina, a Tereza Gláucia Rocha Matos, da Unifor, Maria Madalena Dúlios, do Centro Universitário Univates, Leonardo Rabelo, da Univeiga, da Veiga de Almeida, Bianca Simone, da Universidade Tuiuti do Paraná, e o professor Cícero, que é o coordenador e que faz parte também com a gente, é diretor superintendente da FUNADESP e faz parte também dessa rede. E também, para que eu não me esqueça, eu quero já, desde logo, agradecer muito o imenso apoio do Sandro Oliveira de Carvalho para o nosso evento, que é gestor dos programas de Bolsa de Estudo e Pesquisa da FUNADESP, e a todos os funcionários da FUNADESP, sem os quais o nosso encontro não teria sido possível. Hoje nós estamos realizando o nosso 22º encontro. Desde o ano 2000, os dirigentes da pós-graduação em pesquisa das IES particulares encontram-se anualmente para analisar e debater questões relativas à atuação das IES particulares na pós-graduação, sua integração com a graduação e com a extensão. Todos esses eventos têm sido mediados pela FUNADESP, que também nos acolhe hoje e organiza esse evento. Dentre os 21 eventos da FUNADESP, e eu participei de muitos, eu quero destacar um evento hoje, que é o 11º, que aconteceu na Universidade de Tiradentes, em Aracaju, em setembro de 2010. E eu destaco esse evento porque foi aí que criamos a rede de dirigentes de pós-graduação, essa rede que chamamos de rede PGP. E também foi naquele momento, e aquele foi um momento muito importante, porque também coincidiu com a realização de uma grande reunião do FOPROP, com o qual nos unimos naquele momento e demos início a uma parceria que nós temos buscado valorizar todos esses anos, né? Então, a nossa rede tem a sua origem, o objetivo de promover a integração e articulação entre os programas, buscar interlocução entre atores governamentais, empresas, terceiro setor, bem como a criação de novas oportunidades de disseminação de informações, realização de estudos e novos projetos conjuntos, que é um dos nossos objetivos principais. Mas nós não podemos fugir de pensar nos desafios pelos quais passa o Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil nesta segunda metade do século XXI. São tantos e tão complexos que não podem ser assuntos mais apenas restritos às universidades. Eu acho que o olhar dos pares, só dos pares, cria uma perspectiva endógena e, por vezes, pouco renovadora. Então, temos muitos desafios e usar instituições que estão para fora das universidades também como um referencial é importante. Eu digo isso porque nós convidamos hoje uma agência que está fora da universidade e considerando isso como uma questão importante também para as questões da pós-graduação. E nós temos muitos problemas a enfrentar nesta segunda metade do século, né? Que vão para além das necessidades qualitativas do ensino e pesquisa, não que elas não sejam grandes, mas muitas questões vêm surgindo no bojo da história social que nós estamos vivendo nos últimos 40 anos. Então, para além das especificidades de cada programa, da regionalidade, das regulamentações da CAPES, dos documentos formadores de área, de cada área do conhecimento da CAPES, que temos que respeitar e cumprir, nós temos que pensar também em grandes desafios
que nos têm sido impostos pelo avanço da ciência no mundo moderno. Então, eu destacaria as tendências e a relevância ligadas à internacionalização, né? A questão da qualificação da produção científica, melhoria na qualificação da produção científica, o uso de tecnologia no ensino superior, essa questão dos EADs, do ensino à distância, como isso vai bater na pós-graduação, são questões. As imensas necessidades de investimentos, tanto no setor público como no setor privado de ensino. A questão dos custos da pós-graduação das IES particulares é um tema importantíssimo para nós, né? Mas nós também não podemos nos esquecer da questão do retorno social do conhecimento. Isso é muito importante para nós brasileiros na época em que vivemos hoje. E também, por fim, a questão da sustentabilidade ambiental, para a qual todos os programas podem contribuir, né? A questão ambiental não é uma questão específica dos problemas ambientais, mas ela é uma questão que perpassa todas as áreas do conhecimento, né? Isso nos leva a pensar: que pós-graduação queremos? Que pós-graduação pretendemos ter? Quais os desafios para a nossa geração? Que são imensos, nós vamos dar conta de alguns, né? O que é um programa de pós-graduação bem-sucedido para nós? Então, elegemos, dessa montanha de desafios que nós temos, nós elegemos alguns poucos para a nossa reunião de hoje, né? Que serão tratados pelos nossos convidados especialistas, aos quais, desde já, nós agradecemos. Mas, antes de iniciarmos a nossa reunião, as palestras, eu quero passar a palavra para o professor Cícero Ivan Gontijo, diretor superintendente da Funadesp, para que ele dê as suas boas-vindas aos presentes e os encaminhamentos institucionais do nosso evento. Então, mais uma vez, desejo um ótimo dia a todos, uma ótima reunião, e passo a palavra para o professor Cícero. Muito obrigado. É uma grande honra receber um grupo tão sofisticado quanto esses que se dedicam à pesquisa e, sobretudo, nos casos de trabalhos conjuntos que são feitos com a ajuda da Funadesp. Professora Helena, muito obrigado pelo esforço que a senhora tem feito. A minha atuação nesse momento é no sentido de fazer uma pequena modificação na nossa rede, uma vez que o grupo de pessoas que compõem a direção, a coordenação nacional, está com seus mandatos encerrados, com exceção de 2 professores. O professor Marcelo Diniz dos Santos, da UNIC, e a professora Bianca, da Tuiuti. Então, repetindo o que nós já fizemos nesse ano, isso tudo é resultante dessas dificuldades que a pandemia nos trouxe, e a impossibilidade prática de reuniões presenciais. Nós estamos propondo hoje uma reeleição das pessoas que estão na coordenação e nas representações regionais da rede, de forma a que possamos ter um tempo maior para uma eventual eleição maior dentro de 1 ou 2 anos. Então, eu lembro aos senhores que o regulamento da rede PGP dispõe que os membros da coordenação, tanto nacional quanto os regionais, são eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Em razão das limitações e desafios trazidos pela pandemia da Covid, que impediu a realização dessas reuniões, os mandatos ficarão pendentes de regularização, e com a exceção dos 2 que eu mencionei. Diante dessa excepcionalidade e imprevisibilidade da circunstância,
e na confiança de que o próximo encontro nosso possa ser, em 2023, presencial, esperamos todos, venho fazer a seguinte proposta: estender os mandatos dos atuais coordenadores, tanto nacionais quanto representantes regionais, pelo prazo de 2 anos. Isso foi feito já este ano na rede de graduação e já foi feito também no Forexp, que trata das atividades de extensão. A ideia é que os membros sejam reconduzidos, todos, e cumprirão regularmente as suas responsabilidades, colaborando com a divulgação maior da rede PGP, com vistas a buscar novos candidatos para a próxima eleição. Em princípio, a próxima eleição se daria dentro de 2 anos, mas nós estamos prevendo a hipótese de uma possibilidade de poder antecedê-lo em 1 ano. Isto é, se nada ocorrer de mudança, nós teremos essa recondução por 2 anos. Se no final do ano que vem já estivermos numa situação diferente e com encontros presenciais e com mudanças na área da pós-graduação, nós poderemos fazer a eleição, então, ano que vem. Essa eleição, então, é reconduzindo todos os atuais membros da diretoria, que foram mencionados pessoalmente pela professora Helena, e será facultada, então, no final de 2023, se a maioria entender, que se faça a eleição em 2023. Mas o que nós estamos propondo nesse momento é a recondução por 2 anos. Vamos fazer isso por aclamação e gostaríamos de fazer a seguinte pergunta: quem não esteja disposto ou esteja de acordo com essa recondução desse grupo que vem tratando tão bem a rede PGP, por favor, se manifeste. Isto é, quem não achar que deva ser aceita a nossa proposta de recondução dos dirigentes atuais, por favor, se manifeste. Vou dar um tempinho para ver. Podem pedir a palavra, podem se manifestar, mas eu espero que, pelo trabalho feito pela professora Helena e pelos demais membros, nós vamos ter a recondução de todos eles. Professor, bom dia. Estou com a mãozinha levantada aí. Sou Cristina Praça, da Universidade de Fortaleza. Assumi a função de direção de pós-graduação no ano passado, e a professora Helena leu os nomes. A nossa professora Tereza Glaucia, ela ainda trabalha conosco aqui na universidade, na pós-graduação, mas não está mais no papel de gestora. E aí eu gostaria de saber se, nesse caso, ela pode permanecer ou se nós precisamos indicar um outro representante. Então, era só essa a minha dúvida. O que nós faríamos hoje seria a recondução integral, mas, na medida em que interesse à instituição a substituição, basta que nos mande uma informação dizendo... Um e-mail, não é um isso? e-mail que ela será substituída, dando também conhecimento a ela dessa decisão. Claro, claro. E aí nós alinhamos internamente, porque acredito que vocês tenham encontros periódicos, né? Isso. Que é de super importância participar todo mundo. Então, se for possível compartilhar o e-mail para o qual eu mando essa informação, eu já faço isso ao término deste encontro. Muito obrigada. Estamos combinados.
Mais alguém deseja se manifestar sobre essa eleição, que, na verdade, é aclamação de recondução dos membros da rede? Bom, concluo que estamos todos de acordo com essa manifestação também da professora Cristina, e trataremos disso logo depois da reunião, incluindo a pessoa que a instituição considera dever ser substituta da atual representante. Na verdade, nós até agora estávamos fazendo algo que era cumprimento do nosso regulamento. A partir de agora, vamos fazer não o cumprimento do regulamento, mas o prazer da aprendizagem excepcional que os nossos encontros propiciam a todos. Eu retorno a palavra para a professora Helena, para que seja dado andamento e sequência ao nosso encontro, agora com a parte relativa às palestras, para as quais nós convidamos pessoas do mais alto nível. Muito obrigado, professora Helena. Muito obrigado a todos que estão conosco. Eu que agradeço, professor Cícero, em nome da rede, eu agradeço a condução a recondução, né, da nossa reeleição, e esperamos, o que eu estou falando em nome de todo mundo, está à altura, ter saúde, primeiro, né, em segundo lugar, está à altura do que temos pela frente, né? Cumprimento todos os presentes mais uma vez. Eu quero, então, apresentar agora o professor Leonardo Andrade, que vai nos fazer uma palestra sobre a importância da pesquisa e a reputação internacional para a missão das universidades. O professor Leonardo é da área de administração, ele tem mais de 10 anos de experiência internacional na indústria de higher education e, atualmente, é executivo de projetos da QS para mercados europeus e no Brasil. O professor Leonardo está em Londres nesse momento, e em parceria com a gente aqui nessa reunião. Então, ele vai nos falar sobre a internacionalização, a importância da visibilidade e o reconhecimento internacional das universidades, né? Que são os rankings, para que eles servem, qual que é a importância desses rankings para a internacionalização dos nossos programas. Estas e outras questões relevantes dos nossos programas serão abordados pelo professor Leonardo. Muito bom dia, professor Leonardo, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, e o senhor tem 30 minutos para nos ministrar a sua palestra. Muitíssimo obrigado, professora Helena, professor Nelson, pelo convite. Eu, na verdade, estou em Madrid, nesse momento, em uma conferência, até peço desculpas, talvez, pela qualidade do áudio, se não for a melhor. Um prazer estar no congresso de vocês hoje. Eu vou compartilhar a minha tela. Espero que funcione. Tem uma apresentação. Vocês podem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Então, eu preparei uma apresentação bem focada naquilo que a professora Helena descreveu, que é a importância da pesquisa, da internacionalização, das cooperações, para uma universidade triunfar, né? Para ela cumprir com a sua missão social, que é dar a melhor qualidade possível de ensino, para formar, né, os melhores profissionais, e aqueles profissionais terem impacto na sociedade ao seu redor, que é a função social da maioria das universidades. Então, só para falar um pouco da QS, peço perdão que a apresentação está em espanhol, né? Ela foi traduzida para uma apresentação que eu fiz hoje aqui em Madrid. A QS já atua há mais de 30 anos na Higher Education Internacional, uma empresa de consultoria, publica o ranking mundial de universidades mais
utilizado no mundo há mais de 30 anos, chama QS University Rankings. A gente trabalha com consultoria, eu faço esse trabalho em vários mercados, eu trabalho na Espanha, Portugal, Suíça, Bélgica e Brasil, ajudando universidades a se internacionalizar, o seu quadro docente, a trazer estudantes internacionais, a montar suas parcerias de mobilidade e suas parcerias de pesquisa também. Então, a QS atua em todos esses frontes, né? Conferências, conexões de estudantes com as universidades, parcerias e mobilidade. Aqui é apenas um comparativo do Google Trends, mostrando o alcance do ranking da QS comparado com o ranking da Shanghai, que está em vermelho, e o ranking da Times Higher Education, que está em amarelo, mostrando aqui um alcance bem maior do ranking da QS. Isso só para mostrar, né, para vocês que a QS vai além dos rankings, né? A QS é uma empresa de consultoria internacional que trabalha com universidades do mundo inteiro, atuando nessas diversas áreas que eu mencionei. A internacionalização dos docentes, a internacionalização dos alunos, a mobilidade dos alunos e as parcerias de pesquisa. Eu vou mencionar mais vezes durante a apresentação, mas é muito importante a universidade saber que se ela não for internacional, dificilmente ela vai atingir a excelência em algum domínio, né? Dificilmente ela vai cumprir inteiramente com a sua missão, que é dar o melhor tipo de educação possível para o seu aluno, porque a gente pode fazer a comparação, a Copa do Mundo está aí agora, a gente vê as melhores ligas, né? As ligas de futebol do mundo que mais mandaram jogadores para a Copa do Mundo, a língua inglesa, a língua espanhola. São as mais fortes por quê? Porque tem a maior diversidade. Então, por mais challenging, que seria desafiador que seja para a Universidade do Brasil atrair docentes internacionais, atrair estudantes internacionais, fazer parcerias a nível de pesquisa internacional, esse tem que ser o caminho, né? Tem que existir um plano de longo prazo para isso, porque somente assim você consegue acelerar. As melhores universidades do mundo tendem a ser as mais internacionais. Então, indo para falar um pouco dos rankings, então, né? O que é um ranking, para que ele serve? Né? O ranking da QS, o principal deles é o ranking mundial de universidades, que a QS publica já há mais de 30 anos. E o mais importante no ranking, claro que ele faz uma comparação de universidades, mas o mais importante são os indicadores. Né? Fortalecendo os indicadores é que a universidade vai melhorar a sua qualidade. Fortalecendo os indicadores é que a universidade vai dar a melhor experiência possível para o seu aluno, vai ter o corpo docente mais diversificado e vai ter a maior diversificação nas suas colaborações em pesquisa. Então, aqui a gente olha os indicadores do ranking mundial de universidades. Ali, em roxo, a gente vê a reputação acadêmica, que é o voto dos acadêmicos de todo mundo, é a percepção dos acadêmicos. Como a FIFA faz o ranking de seleções dos melhores jogadores do mundo, ela pergunta para os técnicos, não é? A gente pergunta para quem? A gente pergunta para os acadêmicos, é a parte democrática do ranking. O ranking vem de vários elementos analíticos que a gente pega na base de dados do STOP, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas onde está a voz dos acadêmicos? Onde está a democracia do ranking? Vem na reputação dos acadêmicos. Então, acadêmicos do mundo inteiro recebem uma pesquisa e ali lhes é perguntado quais são as melhores universidades do mundo na sua área de excelência, na sua área de atuação, na sua área de pesquisa. E ali você vai mencionar 30 universidades a nível internacional e 10 universidades a nível nacional, que, na sua opinião, são as melhores naquela área de atuação. Logo, a gente passa para a reputação de empregadores, né? Que é 10% do ranking, que é a mesma coisa que ocorre com a reputação de acadêmicos, mas com a indústria, aqueles que empregam seus alunos. Então, por que é uma relação importante da universidade e o empregador? É ele que, claro, vai dar emprego para o egressado, para a pessoa que se gradua, mas ele também pode dar um feedback para a instituição, dizer para a universidade: faltam essas e essas habilidades nesses alunos. A gente precisa, para os profissionais do futuro, de tais e tais habilidades. Então, a voz dos empregadores, ela também é super importante. E as universidades, nesse estudo, elas são encorajadas a mandar para a QS a lista dos seus empregadores. Surpreendentemente, em vários lugares do mundo, tem universidades que não têm essa lista, que não têm mapeado quais são os nossos empregadores, qual é a nossa indústria, quem a gente está atendendo, como a gente pode melhorar o nosso aluno. Né? Existe um exercício a nível internacional de universidades e empregadores
nas quais os empregadores montam com as universidades aquilo que a gente chama em inglês de Skill Gap Report, que é um relatório que vai dizer quais são as habilidades que estão faltando nos nossos alunos. E com isso a universidade pode modelar a questão social. Logo, a gente vai para um indicador estatístico, Faculty Student Ratio, que é a razão entre o número de alunos e o número de professores. Aqui é para ver quantos professores a universidade disponibiliza por aluno. 20% é Citation per Faculty. Aqui está a pesquisa. Infelizmente, todo esse dado vem da base de dados do Scopus. Eu depois até gostaria de perguntar, na instituição, na Fundadesc, quantas instituições têm uma conta no Scopus e publicam no Scopus. Mas é importante para a universidade, se ela quer ter uma pesquisa de impacto, se ela quer ter um investigador, um pesquisador da Ásia. Veja, no Brasil existe uma universidade que atua no meu setor. É importante ela estar numa base de trabalhos científicos estarem na base de dados que é usada a nível global. E essa é o Scopus, junto com a Elsevier. Então, 20% da pontuação do ranking mundial vem de um indicador chamado Citation per Faculty. O que é isso? É o número de menções que a universidade tem, a pesquisa da universidade tem, dividido pelo número de professores. Claro que uma universidade como a USP vai ter muitas pesquisas e vai ter muitas menções, mas a gente divide pelo número de professores para normalizar esse indicador. E logo, 2 indicadores de internacionalização, aqui à direita, que são indicadores difíceis para as universidades do Brasil, que é o número de professores internacionais e o número de estudantes internacionais. E aqui na Europa é muito mais fácil a gente criar a internacionalização. Eu peguei um voo ontem, cheguei aqui em Madrid de Londres, um voo de 2 horas. Um voo de 2 horas no Brasil, você vai para outro estado, mas você ainda conta com um aluno nacional, enquanto que aqui na Europa a distância é muito menor. Então, aqui só para mostrar uma tendência do ranking de universidades da TF, uma tendência da performance das instituições do Brasil, né? A gente vê aqui que a reputação acadêmica a nível internacional do Brasil ela é alta, devido à qualidade da pesquisa, né? Porém, aqueles indicadores mais difíceis são realmente da internacionalização. Atrair estudantes internacionais, atrair professores internacionais, continua sendo um desafio. O indicador de pesquisa até que não é tão baixo, a gente pode ver ele aqui. Essa é a média total das universidades do Brasil. O Brasil tem muita pesquisa científica, principalmente nas áreas de agrobusiness, nas áreas que são mais importantes e estratégicas para o país, né? Então, aqui um overview para vocês do desempenho das instituições brasileiras no ranking mundial de universidades. Claro que, quando a gente olha para ranking, um ranking mundial ele é difícil que ele faça sentido para todas as instituições do mundo e para as partes do mundo. Então, a gente criou também instituições regionais de universidades. E aqui, um que faz sentido para esse público, né, que a gente está falando aqui, da Funadesc, é o ranking de universidades da América Latina. Ele tem uma metodologia um pouco mais adaptada para aquilo que a região pede, né? Porém, a gente continua com a reputação acadêmica, a gente continua com a reputação de empregadores, porém, a gente tem 3 elementos de pesquisa. A rede internacional de pesquisa conta 10%, citation per paper, que são o número de menções que a universidade tem, dividido pelo número de artigos científicos na base dos Scopus, e o paper per faculty, que é o número de artigos científicos dividido pelo número de professores. São 3 indicadores de pesquisa. O Web Impact é outro indicador do ranking da América Latina, que é o impacto que a universidade tem no Google. O Google é a fonte, né, de todo o conhecimento. Então, estudante da Ásia, um professor queira conhecer algo sobre as universidades do Brasil, ele vai fatalmente utilizar o Google. Aí a gente tem outro indicador analítico, que é o Faculty Student Ratio, aquele mesmo do ranking mundial, que é o número de professores dividido pelo número de alunos, e o número de professores com PhD, que é o número de professores com doutorado. Aqui é uma visão geral do desempenho das universidades do Brasil nesse ranking. A gente vê aqui que há 92 universidades do Brasil nesse ranking, contra 66 da Colômbia, 60 esse ano, 66 do México, 60 da Colômbia. E na horizontal, a gente vê a posição média das universidades. A gente vê que o Uruguai tem a posição média maior, porém, claro, só tem 4 universidades nesse ranking. Um estudo que eu tenho feito com as universidades do Brasil
eu vejo que há a possibilidade desse número de 92 aumentar muito, porque existem muitas universidades privadas, muitas delas na Fundadesp, e muitas universidades federais do Brasil que ainda não fazem parte desse, eles não enviam as informações para o ranking, eles não têm um escritório de performance, né? Um escritório que analise analiticamente a universidade e envie esses dados para os estudos internacionais. E aí a gente vai para o ranking, que eu acho muito estratégico para as universidades, para os países do mundo inteiro, que é o ranking mundial de disciplinas. Então, aqui a gente ranqueia não a universidade como um todo, mas a gente ranqueia as matérias, as disciplinas da universidade. E aqui, mesmo se você não for uma universidade de excelência em tudo, ninguém é, você pode ter uma universidade de excelência em determinadas disciplinas, como, por exemplo, medicina, química, física. E para um país também, né? Esse ranking ele é muito utilizado por países e agências ao redor do mundo para posicionar o país como de excelência em determinadas matérias. E aí poder trazer professores, pesquisadores, estudantes internacionais baseados na excelência que a universidade tem naquelas determinadas matérias. Então, aqui a gente vê, em vermelho, as universidades do Brasil que são avaliadas e ainda não aparecem no ranking, e em verde, as universidades do Brasil que aparecem nos rankings de disciplina. Então, aqui é outro ponto que é uma oportunidade muito grande para as universidades se focar naquilo que elas são boas, né? Tentar entrar no ranking de disciplinas ao invés de entrar no ranking mundial. Pois no ranking de disciplinas você tem a chance maior de entrar, e uma vez que você está dentro desse ranking, você consegue atrair mais internacionalização, né? Você consegue mais parcerias a nível de pesquisa. É muito mais fácil você conseguir parceiros internacionais se você de excelência em uma determinada matéria. Então, aqui é uma grande oportunidade. E só mais um exemplo, né? A gente fala, uma analogia desse ranking é os Jogos Olímpicos, né? Eu sempre uso esse exemplo. Aqui no Reino Unido, o Comitê Olímpico Britânico fez esse mesmo estudo que vocês estão vendo na tela para os esportes olímpicos antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. E daqui criou uma fórmula para ver quais eram os esportes nos quais o Reino Unido tinha mais chances de medalha, né? E distribuiu os seus esforços em termos orçamentários, em termos de tempo, de acordo com a possibilidade de ganhar medalha, né? O que aconteceu foi que nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Reino Unido terminou em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Ou seja, foi a melhor performance, o melhor resultado do Reino Unido em Jogos Olímpicos, usando dados, né? Então, eu queria trazer para vocês aí a importância da universidade utilizar dados para tomar suas decisões. E a importância de você fazer pesquisa com parceiros, né? A pesquisa nunca se faz sozinho. Todo pesquisador ele vai ter que usar a base de dados, algo que alguém antes escreveu, seja lá qual for o idioma, para fundamentar a sua pesquisa. Então, nesse sentido, buscar redes internacionais que façam pesquisas de acordo com a missão da universidade é super importante e vai impactar na reputação da universidade. Quanto mais parcerias de pesquisa vocês tiverem, mais acadêmicos a nível internacional vão conhecer vocês. E o resultado disso vai ser uma pesquisa de maior qualidade, que mais acadêmicos ainda. Então, torna-se um ciclo virtuoso, né? E, ao mesmo tempo, outra coisa que eu queria passar é a importância de você divulgar isso. Eu vejo que falta um pouco no Brasil, às vezes, até nas universidades de maior excelência, a divulgação daquilo na que eles são bons, né? Vou dar um exemplo muito genérico. Durante a pandemia, a Universidade de Oxford colocou seu nome numa vacina, que em algumas partes do mundo, não sei no Brasil, mas acho que em várias partes do mundo, ficou conhecida como a vacina de Oxford. E isso ajudou a QS conseguir captar o aumento da reputação de Oxford nas matérias de medicina, de bioquímica. Enquanto várias universidades do mundo trabalharam na vacina, a Oxford também se preocupou em divulgar ao mundo que ela fez parte. Então, você não basta apenas fazer bem o trabalho de casa, usar os dados, usar uma estratégia para você fazer a sua pesquisa em setores de uma maneira que impacte positivamente para a universidade, mas dar divulgação àquilo, né? Promover aquilo a nível nacional e a nível internacional, para que você possa colher os frutos e melhorar ainda mais os seus resultados. Aqui, novamente, só mostrando para vocês, aqui, mostrando as universidades do Brasil que estão presentes nesse ranking, elas são, na grande maioria, federais ou estaduais, né? Em verde, vocês conseguem ver as universidades estaduais do Brasil ranqueadas no ranking de disciplinas. Em verde, as universidades
estaduais, em roxo as universidades federais, em amarelo outros, seriam as universidades privadas do Brasil. A gente vê apenas duas, né? Que são normalmente as PUCs, né? A PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul e algumas disciplinas da PUC do Paraná, que também é ranqueada a nível internacional. Mas eu conversei com a professora Helena, conversei com vários players no Brasil, né? Eu encorajaria as universidades a ter um outro olhar com respeito à pesquisa, a ter mesmo universidades privadas, não dependem tanto, né, não tem o auxílio do Estado para investir em pesquisa, mas ela traz um ganho de reputação, traz um ganho de reputação a nível internacional, porque sempre vai ter universidades que queiram ter parceiros no Brasil, e isso impacta positivamente no resultado da universidade e na sua missão social, né, porque claro que um estudante ele quer ter aulas com estudantes de fora, ele quer ter aulas com um professor internacional, isso só vai enriquecer a qualidade do ensino. Bom, era isso. Eu gostaria de agradecer novamente o convite do professor Helena, da FUNADESC, e deixar o meu e-mail. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar mais tranquilamente sobre como, né, uma universidade pode buscar parceiros a nível internacional para sua pesquisa e se posicionar como de excelência, pode me mandar um e-mail, pode pedir o meu contato para a professora Helena. O meu e-mail é muito simples, é leonardo@qs.com. Muito obrigada, Leonardo, por suas informações. Isso é muito interessante, muito interessante esse alerta, vamos dizer, essa forma de lidar com a questão que você nos traz. Eu tenho alguns comentários para fazer, mas eu primeiro vou abrir a palavra para as pessoas presentes, para que elas possam fazer, e depois, ao final, eu coloco as minhas considerações. Então, eu pergunto para a plateia se alguém quer fazer alguma consideração para a fala do professor Leonardo. Kátia. Kátia, nós não estamos ouvindo você. Quer dizer, Está me eu não escutando agora? Agora sim, Kátia, agora sim. Agora escuto você. Ai, meu som está com algum problema aqui. Excelente as suas considerações, agradeço. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou reitora da Universidade de Franca, Unifran, e a gente está sempre interessado lá. Nós temos comissão de rankings, já participamos ativamente de alguns rankings internacionais, e não estamos conseguindo, assim, a gente já tentou contato com o QS. Qual seria o caminho para a gente conseguir? Você já passou seu e-mail? Pode me mandar o e-mail que eu te coloco em contato. A gente vai criar uma conta para a universidade dentro do portal da CAES, onde a universidade envia os dados estatísticos. A universidade tem que nos enviar a conta que ela tem no Scopus, que é a base de dados que a gente usa para os nossos rankings, e basicamente seria isso. Só basta enviar as informações que a universidade participa do estudo. Tá bom, muito obrigada, viu? Mais alguma questão? Seria possível, o Cristina. Leonardo, parabéns pela sua apresentação, Leonardo, muito interessante. Duas coisas, eu queria saber se a sua apresentação pode ficar disponível para nós acessarmos em outros momentos. Eu gostaria de saber se você poderia compartilhar o seu e-mail para um possível contato. Ok, o meu e-mail é leonardo@qs.com. E a apresentação eu posso enviar para a professora Helena, e a professora Helena pode distribuir a todos os presentes. Nós temos um chat aí, se pudesse pôr no chat, Sandro. Aí já adianta esse assunto. Inclusive o e-mail, Leonardo, se puder colocar aí no chat. Pode pôr no chat, Leonardo, por favor? O seu e-mail e o contato com a instituição? Olha lá, leonardo@qs.com. É muito simples. Ninguém vai esquecer.
Mais alguma? Cristina, você quer fazer mais alguma? Continuar a sua fala? Fazer mais alguma questão para o Leonardo, por favor? Leonardo, não, é só agradecer, a gente tem tido uma excelente experiência, nossa universidade tem sido sempre contemplada nos rankings do QS, nós também temos uma comissão aqui interna, e realmente isso traz uma visibilidade muito grande, né? Aponta para a sociedade realmente os níveis de qualidade, e é muito importante que todas as instituições realmente consigam contemplar esses indicadores. Eles vão norteando ações, estratégias, né, para que a gente consiga projetar as universidades para o mundo. Então, eu só quero louvar, porque eu sei quão sério é o trabalho de vocês e tão cuidadoso. Nós já tivemos contato com outras pessoas do QS, mas a você não conhecia. Então, é só uma retificação, um elogio a tudo que você disse e a nossa experiência com o QS, tá? Mais alguma questão? O professor Leonardo? Ou eu, então. Leonardo, eu tenho pensado muito em algumas questões e eu não sei até que ponto as minhas dúvidas e ansiedades elas poderiam ser divididas com você do ponto de vista do trabalho. Depois gostaria de ouvir um pouquinho você. Oi. Deu uma travada aí, não sei se foi para todo mundo. A senhora pode repetir essa última frase, por favor? Epa, então vou começar do começo, porque eu já nem sei qual que foi a última frase. Eu queria compartilhar com o Leonardo algumas dúvidas e algumas reflexões que eu tenho pensado, que eu tenho tido também a respeito dos programas, das pesquisas nos programas de pós-graduação. E não sei se é muito pertinente a minha questão, Leonardo, mas eu vou dividir com você aqui. Se não for muito pertinente, você fique bravo comigo e não me responda. Vamos lá. Diz respeito à construção dos indicadores. Essa é a questão que eu tenho pensado, e quando eu vi a sua palestra pela primeira vez, eu já fiquei pensando nisso daí. Bom, mas antes de colocar a minha questão, eu queria agradecer muito a sua palestra, Leonardo. Eu acho que você foi no ponto que nos interessa, mostrou para todo mundo que é importante as universidades apresentarem, se mostrarem como são. Se são pequenas, eu acho que é um indicador de crescimento, isso pode nos levar a melhorar as nossas performances, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Então, eu agradeço muito a sua fala, eu acho que vai ser muito útil, né, para que as instituições de ensino avancem. Quer dizer, é muito difícil avançar sozinha, isso é que eu queria dizer. Então, às vezes, por intermédio de uma instituição como a sua, a gente consegue avançar, né? Mas a minha dúvida, a minha questão vai para o lado da construção de indicadores, né? Eu ando muito assim perturbada, né, com as questões ambientais, com a questão do mundo, com a questão climática. Isso tudo está me perturbando bastante. Eu tenho pensado muito nisso e vejo que a ciência mostra para a gente que o mundo não está caminhando numa trajetória sustentável, né? Os governos não acreditam, mas a ciência tem mostrado, né? E a ciência é feita dentro das universidades. Então, eu queria saber se, quando vocês constroem os rankings, vocês valorizam, né, para além, é lógico, eu não estou nem valorar a empregabilidade, o número de pesquisa, tudo isso tem que ser valorizado, mas eu acho que daqui para frente, no mundo em que nós estamos vivendo, com o mundo aquecendo, com as questões ambientais do jeito que estão ocorrendo, as pesquisas na área ambiental passam a ser muito importantes e valorizadoras das universidades. Então, eu pergunto para vocês, para a construção dos indicadores, vocês consideram as pesquisas na área ambiental? Quer dizer, isso tem sido levado em conta? Vocês têm pensado nisso? Isso é uma preocupação da construção dos seus índices? Obrigado pela pergunta, professora Helena. Obrigado pelos elogios também. A sustentabilidade, não só ela é
usado nos indicadores, como a TS, esse ano, algumas semanas, publicou o primeiro ranking mundial de sustentabilidade. Isso. Tornou-se um elemento de decisão para alunos do mundo inteiro. No meu tempo, quando eu fui para a universidade, a gente nem sabia disso. Hoje, os estudantes eles já sabem, a nova geração sabe que o planeta está indo, não tem como, não é sustentável a situação de hoje no planeta. Eles querem ir para uma universidade que saiba quanto carbono a gente usa, qual é o carbon footprint nosso. Não importa o meu tamanho, quanta água eu uso no meu campo. Eu tenho pesquisas em torno de sustentabilidade, então foi criado um ranking somente para isso. A gente teria que agendar uma outra reunião que eu explicaria todos os indicadores desse outro ranking. Bom. Mas existe um ranking somente com vários indicadores, apenas tamanho tamanha a importância do tema sustentabilidade na decisão dos alunos, e vai ser para a próxima geração Sim. ainda mais, porque Sim. eles vão lidar com um planeta ainda mais degradado e realmente não é sustentável do jeito que está hoje. A mudança vai ter que vir, e ela vai vir da nova geração, e a nova geração vai aprender isso na universidade. Nas universidades. A universidade tem um papel-chave em salvar o planeta. É isso aí. É isso aí. Acho que é uma coisa importante. A gente tem que começar a colocar isso nas nossas missões, né? Isso vai ter que entrar, queira ou não queira. A gente vai ir e a universidade é o caminho, né? A universidade é o caminho. Vocês têm muita relação com os governos, por exemplo. Então, eu acho que essa mediação entre o que as universidades fazem e o que os governos deixam de ouvir, quer dizer, os governos podem passar a ouvir através de vocês passam a ser mais um intelector, um player global também nessa discussão. Então, era mais ou menos isso. E, mais uma vez, Leonardo, muito obrigada por seu trabalho, muito obrigada por suas considerações, e eu espero que a gente tenha estimulado as nossas universidades a construir, a entrar no ranking e construir. Vou falar com a minha, vou ver se consigo algum acesso, tá bom? Muitíssimo obrigada. Foi uma alegria ouvir você. Muito obrigado. Com licença. Obrigada. Então, dando continuidade ao nosso encontro, e agradecendo mais uma vez muitíssimo a importância da pesquisa e da reputação internacional para a missão das universidades, comentada e falada pelo professor Liberto, pelo professor Leonardo Oliveira Andrade, eu queria passar a palavra para a nossa querida professora Kátia Jorge Schuff, reitora da Unifran. A professora Kátia é doutora em Química pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, mestre em Química Inorgânica pela Universidade de São Paulo, atualmente revisora de revistas internacionais, reitora da Unifran, professora pesquisadora de Franca, mas, para além disso tudo, a professora Kátia tem uma enorme experiência e uma enorme dedicação para a gestão da pós-graduação nas IES particulares. Então, certamente, a professora Kátia vai abordar um outro aspecto dos desafios que nós estamos enfrentando atualmente e vai ampliar bastante os nossos horizontes. A professora Kátia vai nos fazer uma palestra sobre a pós-graduação estrito sensu, como continuação da graduação e da extensão. Professora, muito obrigada desde já por sua fala. Você tem 30 minutos para continuar. Agradeço você estar aqui doente, colaborando com a gente. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço muito essa oportunidade, e depois de toda a sua apresentação, é um peso muito grande chegar aonde você quer. Eu quero falar aqui de toda a minha formação, que me dá mais orgulho, a qual me dedico, é a pesquisa. Eu acho porque, por meio da pesquisa, eu já transformei muitas vidas na Universidade de Franca, para melhor. Pessoas que não tinham assim muita visão na vida, hoje são professores na Sorbonne. Então, a gente transforma as vidas. Eu acho que esse é o nosso papel, melhorar o nosso entorno e transformar vidas. E falar em 30 minutos é algo muito difícil para mim. Então, se eu não conseguir, vocês me chamem a atenção aí em relação ao tempo. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha apresentação.
Vocês estão visualizando a apresentação? Sim? Sim, professor, está tudo certo. Então, eu peço desculpas. Então, vou tentar. O que eu quero fazer agora é mais uma provocação, né? De tudo que a gente já sabe. Porque o que todos nós escutamos constantemente. A pesquisa dá prejuízo, investir em pesquisa dá muito prejuízo perante a situação econômica que todas as instituições privadas participam. Quando a gente não escuta isso, a gente escuta nos fóruns com os nossos colegas de universidades públicas. Ah, mas será que a pesquisa que vocês fazem tem qualidade? Claro que tem, né? Nós estamos aí na terceira década do século XXI. As tecnologias se fundem, os mundos físicos, digital e biológico. Nós estamos numa época das revoluções industriais, das 4 grandes revoluções industriais, que causou tanta mudança no mundo. E, com certeza, causa muita mudança no nosso mundo que é o ensino. Então, em plena época da educação 4.0, vocês estão falando, você está falando na educação 4.0, mas nós já estamos na indústria 5.0. É nesse meio que nós temos que criar os nossos estudantes, formá-los. E na indústria 5.0, se a gente parar para pensar, nós estamos voltando a valorizar o homem, a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento colaborativo, é que muito nós fazemos com a nossa pós-graduação, não é mesmo? Então, esse slide já é algo que todos nós vemos, né? Essa velocidade muito rápida de mudanças, de adaptações. E por que os novos modelos de negócio? E por que ensino vai continuar sendo o mesmo? O Covid, ele aceitou algumas mudanças, mas essas mudanças nós já estávamos vendo há muito tempo, não é mesmo? Já existiam essas tendências, como a professora Helena muito bem falou, do aquecimento global, o Leonardo já mostrou da importância de quantificarmos as nossas ações, envelhecimento global, populacional, demográfico, a perda de esperança no futuro, que foi muito reforçado com o Covid, escassez dos recursos, tendências de mudança do estilo de vida, alguns jovens já estão trabalhando no consumismo melhor, maior acesso às tecnologias, enfim, toda uma mudança. E por que nós vamos continuar falando que a pós-graduação dá prejuízo? Por que as nossas instituições vão continuar vendo a educação da graduação e pós-graduação separado? Eu, particularmente, penso um absurdo, né? Em 1962, foi feito durante uma feira o que se via no futuro, né? Então, o veículo futurístico, se a gente for para pensar, é um pouco visionário, né? Por uma coincidência, já tinha essa separação. Lógico que não estamos pensando em Covid, mas olha como nós temos que ser visionários, e só a pesquisa nos permite esse olhar. Em 1910, também, o Villemar pensou como que nós vamos transferir a educação para os nossos estudantes, né? Colocavam-se os livros numa máquina, moía e punha na cabeça deles. Nós estamos mais ou menos compatíveis, né? Então, a gente tem esse... Então, nós vimos que tudo isso mudou, a nossa realidade mudou. Hoje, o que nos importa na nossa atualidade? Inovar. E se nós não inovarmos na nossa graduação, e nós vamos ver que todos os nossos gestores estão preocupados, né? Os números estão nos assustando. E a pesquisa mostrou muito importante. O Leonardo falou agora para a gente, né? A vacina, as universidades se dedicaram muito a ela. Então, nós mostramos a importância da universidade estar ali atento às necessidades da comunidade, a olhar para o nosso entorno, olhar para o nosso planeta, olhar para o mundo. Então, a pós-graduação, ela é muitas vezes vista com sérios problemas, mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar, eu sempre lembro isso para os meus gestores.
A pós-graduação, ela traz ganhos intangíveis. O Leonardo acabou de mostrar, a Helena falou muito bem. Quando nós estamos no ranking, quando nós descobrimos uma vacina, quando nós chegamos a uma melhora para a comunidade por meio da nossa missão, né, as patentes que nós levamos, tudo que nós fazemos são os ganhos intangíveis. É isso que nós precisamos mostrar para a comunidade, para as pessoas que investem na gente. O Semesp, acho que faz aí menos de uma semana, né, ele levantou dados muito preocupantes. As matrículas estão caindo dos dados vinculados ao ProUni, FIES, existe um recuo de matrículas, os jovens que cursavam o ensino médio já diminuiu muito grande a porcentagem, diminuição de empregos. Então, se nós não unirmos e não mudarmos a graduação, todo esse cenário estará cada vez pior e nos preocupando mais. O Covid apenas acentuou o que nós já sabíamos que ia acontecer. E a pesquisa é uma maneira muito interessante. Eu peguei esse artigo, né? O QR Code está aí, se vocês quiserem ler esse artigo, ele é bastante interessante. Ele é de uma universidade... Ai, agora eu confundi se é chilena ou colombiana. Ele fez porque a gente só fala assim, ó, é um custo intangível o da pesquisa. Mas esse artigo, o que eu gostei muito dele, que ele consegue quantificar o intangível, então não é mais intangível, né? Então ele separa os investimentos em capital humano, capital estrutural e organizacional e o capital relacional relativo à pesquisa. E é bastante interessante que ele passa a levantar esses dados quantitativamente. E esses dados, eu vou levantar muito rápido, mas aí vocês têm o artigo, depois a gente em outro fórum podemos levantar, né? Ele mostra que quanto mais a gente está investindo, esses números 1, 2, 3 até 13 se relacionam a anos. Então, quando ele começa com esse investimento em capital estrutural lá no início, vocês podem ver que o capital, tanto relacional como capital humano, começam a trazer melhoras para a instituição. Então, eu gostei muito desse levantamento estatístico que começa a mostrar, olha, eu tenho um gasto na pesquisa, mas ele me traz outros ganhos imensos para a minha instituição. Hoje a gente tem na América Latina um cenário muito grande. Esses estudantes poderiam estar aqui nas nossas instituições, mas como que eles vão nos olhar? Por meio das nossas publicações de qualidade, por meio dos nossos rankings, né? Então, tem todo um olhar, que eu não vou me ater aqui, então mostra que, com base nos resultados, as instituições começam a mensurar e administrar os seus ativos intangíveis. Foi isso que eles levantaram nesse gráfico, e eu achei bastante interessante. É esse o nosso olhar que nós temos que levar para os nossos conselhos, né, quando somos questionados. Então, a pesquisa e pós-graduação, elas fazem a diferença numa IES. Já está dando meu tempo aí, Helena? Então, o ser diferente, fazer a diferença é que leva à geração de novos conhecimentos. É isso que o nosso estudante vai procurar. Não adianta a gente querer entrar na instituição da mesma maneira que nós somos formados. Então, pensar, o estudar, o inovar, isso a gente só consegue com a pesquisa. As grandes universidades, como todos nós estamos cansados de saber, não têm mais aulas, 40 horas de aulas semanais. Muitas instituições estão tendo 8 horas semanais. 8 horas em sala de aula diária já não existe mais. Então, a gente pode começar nas nossas instituições mudando. Nós vamos captar o aluno desde o ensino médio, fazer as nossas atividades do PIBIC Júnior, do PIBIC Ensino Médio. A graduação ela deveria ser totalmente permeada por iniciação científica. Hoje, com a curricularização da extensão, a pós-graduação, a especialização, a pesquisa, ela vem apenas complementar tudo que nós já estamos falando. As grandes universidades, o Leonardo já colocou hoje, qual que é a formação dela? A formação delas é diferenciada, forma esses alunos de uma maneira diferenciada. E por que nós não podemos fazer igual nas nossas instituições? Eles fazem isso muito por meio de pesquisas, eles contratam os grandes prêmios Nobel, os grandes investigadores. Então, é isso que nós temos que pensar. Nós começamos aí nas nossas instituições, vamos começar com o PIBIC, né? Vamos começar a formar nossos estudantes baseados em problemas. É isso que eles querem, é isso que a curricularização da extensão quer.
E a pós-graduação, em muito, vai ajudar. Eu coloquei aí esse meu primeiro artigo de iniciação científica, ele que me levou longe na vida, né? Eu acho que eu cheguei longe, eu estou contente com a minha trajetória, e uma trajetória toda feita numa instituição de ensino privada, né? Me levou a ser uma gestora de uma grande universidade. A pesquisa, ela traz inovação. A gente só... Quantas patentes a gente fosse levantar, e eu acho que o Funadesc poderia também, junto com o Semestre, começar a fazer esses levantamentos, né? Quanta produção nós levamos? Comprovado, olha, eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa ela é quantificada, ela é útil para a comunidade. A pesquisa traz internacionalização. Eu não preciso falar mais nada, a professora Helena falou, o Leonardo falou. Internacionalização é o tudo hoje, se a gente quer ter uma maior visibilidade, se a gente quer trazer alunos, melhores alunos, nós necessitamos internacionalizar. A pesquisa melhora a qualificação profissional. E tudo isso eu estou falando como uma forma de integração. Graduação, pós, extensão. Não podemos pensar numa instituição de forma separada. Pesquisa traz reconhecimento. Quanto orgulho nós temos quando nós estamos em um ranking, não é mesmo? Esse é o maior reconhecimento, eu acho que coroa todas as nossas atitudes. A pesquisa, ela melhora a relação com o nosso entorno. Quando nós estamos mostrando para o nosso entorno, para onde nós estamos localizados, tanto no entorno nacional ou internacional, a qualidade da nossa pesquisa, por meio das publicações de qualidade, patentes, rankings, todo mundo tem um olhar para a gente. Então, a nossa graduação, ela se torna mais forte. A pesquisa, ela está atuando hoje no tão conhecido Lifelong Learning. É por meio dele que nós vamos continuar tendo receita para as nossas instituições e formando recursos humanos de valor. Então, quando nós pensamos hoje que nós estamos inseridos no mundo de novos mindsets, desafios, eu não vejo, eu acho que todo gestor tem que buscar a melhor qualificação da graduação junto com a pesquisa e com a pós. É a única maneira de inovar, de empreender uma gestão. Hoje, nós vimos que muitas empresas passaram por crises, e onde essas empresas estão aprendendo a reconhecer isso no Brasil, que é muito mais visto no exterior, e o Leonardo sabe disso. Quando uma empresa está em crise, quando ela se associa a uma universidade, a pesquisa de uma universidade, é possível ter inovação, né? Então, hoje, a gente sabe que as empresas estão buscando pessoas com pensamentos críticos mais criativas, que sejam capazes de fazer uma gestão eficiente de pessoas, bons coordenadores, e só isso eu consigo formar não apenas o método tradicional de graduação, sim, por meio de pesquisa. E eu vejo a cooperação empresa-universidade como uma maneira muito eficiente na formação de recursos humanos qualificados. Então, ela gera conhecimento, ela gera empregabilidade, e ela vai gerar essa interação com a indústria. Aqui, especialmente, eu coloquei dois artigos que são da minha universidade, que levam justamente isso. Eles levaram a produção de um novo material muito interessante na área de energia, de emissão de energia, super hoje requerida pelo mundo. Elas têm internacionalização, patente e levam a gente a alcançar rankings bastante importantes. Então, hoje, se tem buscado muito trabalhos em áreas aí, da área de saúde, área energéticas, são áreas vitais para o desenvolvimento. E por meio dessa interação, eu gosto muito desse exemplo que nós temos na Unifran, nós chamamos o evento do Café com Empresários, nos quais a nossa pesquisa busca, em um encontro com todos os empresários da região, e já viemos até empresários de São Paulo e internacionais, nós, no primeiro momento, mostramos o que a nossa pesquisa faz e eles vêm procurar com a gente. No segundo momento, nós já fizemos um evento ao contrário. O que vocês estão precisando da gente? E o que acontece com esses eventos? Os empresários, eles passam a ter um olhar muito grande para a graduação também, não só para a pesquisa. Então, aqui são alguns exemplos de produtos que nós já desenvolvemos com alguns parceiros. Então, entre um café com empresários e outro, nós lançamos produtos no mercado, como esses produtos que eu estou apresentando para vocês com a empresa Ecobé. Nós já lançamos uma linha inteira com eles. Quem sai ganhando? Os nossos alunos. A graduação ela fica extremamente fortalecida.
né? Então, a gente para de escutar só aquilo para que serve pesquisa, pesquisa não tem aplicabilidade, né? Nós estamos numa região calçadista, então nós desenvolvemos uma caneta invisível que marca o couro e não estraga esse couro, depois ele apaga. Então, eu poderia ficar aqui um tempão mostrando tudo que já foi desenvolvido pela nossa instituição. Essa não é a finalidade, mas é só para mostrar para vocês como a pesquisa bem aplicada, ela pode trazer coisas muito interessantes. Nós também temos um outro tipo de interação com a empresa. É uma interação que a gente chama de, nós vamos lá na empresa com outro olhar, vamos lá levar para a empresa, fazer reunião com a empresa, levar os nossos alunos para serviços, não necessariamente a pesquisa que foi desenvolvida. Isso o que acontece? A gente acaba ganhando rankings, os alunos acabam ganhando prêmio, o aluno ele não quer sair mais da instituição, porque ele está vendo que tudo que ele faz é importante. E eu lembro sempre para vocês, nem todas as instituições precisam ter pós-graduação para fazer a pesquisa. A pós-graduação é apenas um meio. Então, a pós-graduação, hoje, mais do que nunca, com a obrigatoriedade da curricularização da extensão, a pesquisa pode ajudar em muito. Os nossos projetos de pesquisa passam a integrar a nossa extensão, a nossa graduação, por meio da curricularização. Então, isso aqui eu vou só adiantar. Então, hoje a gente pode ter essa iniciação científica com as empresas sociais e levar também um olhar social pelo qual nós temos levado. Esse é um exemplo muito interessante, nós temos na Unifran, é o projeto Pelos Outros, é um projeto de cão-terapia, ele une graduação, pesquisa, extensão e pós. Então, é isso, é o que a gente chama do Service Learning. Então, eu acho que a universidade pode desenvolver produtos a partir da pesquisa ou produtos específicos que antes a gente não estava gerado. Então, eu vejo a pesquisa, o desenvolvimento, o olhar, as descobertas só levam prosperidade. E eu só queria mostrar que uma área que às vezes não pensa muito em pesquisa, como a medicina, está tendo um olhar bastante grande. Hoje já se sabe, esse artigo não é tão recente, ele é de 2015, que instituições que têm pesquisa em medicina, como, por exemplo, Harvard, Stanford, elas têm um olhar e formação melhor. Então, esses médicos, eles atuam melhor e eles são melhor requeridos pelo mercado. Então, nós temos que começar a mostrar para o nosso país, os nossos mantenedores, para o nosso estudante que pesquisa, que até então em cursos de graduação, que as pessoas só estavam querendo ir para a clínica e para o seu consultório, a pesquisa auxilia, e a pesquisa auxilia muito. Eu só posso enxergar a pesquisa como uma formação empreendedora. Se a gente conseguir colocar, por meio das pesquisas, fomentar a capacidade de gestão, capacidade de gerir projetos, a cultura científica, a cultura empreendedora, nós vamos formar os nossos alunos de uma maneira excepcional. Então, a minha provocação hoje é essa. Tudo isso que eu falei, a gente já sabe, mas a gente precisa ir além. A gente precisa convencer as pessoas que esse modelo que nós temos de graduação hoje não vai avançar, se a pesquisa não vai avançar. Então, aqui estão meus agradecimentos da Cruzeiro do Sul, que acredita na pesquisa como forma de formação, e todas as pessoas que financiam a minha pesquisa. E eu queria também falar algo para vocês. Se a gente não tiver uma maneira de dar melhor visibilidade para as nossas pesquisas, o que nós temos que fazer hoje? Além de dar a visibilidade das nossas pesquisas, nós temos que buscar fomento, né? Então, às vezes, a gente, enquanto Funabesp, enquanto trabalhamos em rede, né? Nós trabalhamos muitos aqui em rede, a gente é essa maneira, porque senão a gente nunca vai ver tudo isso que a gente já sabe que a pesquisa gera. Desculpa aí se eu ultrapassei o tempo. Kátia, muito obrigada, viu? Muito boa sua palestra, muito bom saber que as universidades particulares estão formando um novo tipo de olhar para o ensino superior, que envolve graduação, pós-graduação,
arrastando até o ensino médio no bojo dessas questões. Eu acho que você pega mesmo na veia. Eu acho que é isso aí. O problema é convencer as pessoas, né? O problema é realmente que todo mundo tenha essa visão, né, que você nos passa. Eu acho que a gente precisa divulgar muito. Eu acho que a gente que está no ensino particular e que tem uma certa visão da gestão do ensino tem uma missão muito assim importante, que é essa de passar, né, isso daí para as pessoas. Eu vou, antes de fazer algumas questões para você, eu vou abrir a fala, a oportunidade para os presentes para fazerem questões para vocês, e depois eu falo mais um pouquinho. Alguém tem alguma questão para a professora Kátia? Professora Kátia, só compartilhar mais uma experiência nossa aqui na Unifor. Parabéns pela tua fala. Sempre que a gente ouve nesse entrelaçamento, né, da pesquisa, pós-graduação com a graduação e extensão, eu acho que isso amplia e reforça horizontes, dá esperança para a gente avançar cada vez mais. Mas aqui na nossa universidade a gente tem passado um momento muito interessante. Agora, amanhã, vai haver o primeiro encontro, né, de curricularização da extensão, onde a pós-graduação elas também está inserida, mostrando como as nossas pesquisas feitas nos nossos programas e pelos nossos professores, eles estão concretamente entrelaçados com essa seara que é a extensão, que muitas vezes as pessoas deixam passar desapercebido, mas assim, tudo que a gente faz, que tem potencial transformador, como você bem falou no início, transforma realidades, né? É extensão. Então, é o que a gente sempre defende aqui dentro. Pesquisa não é para ficar num periódico, numa gaveta, numa tese, numa dissertação, é realmente para transformar realidades. Então, gostei muito da sua fala, e amanhã a gente está passando por essa experiência, porque ficava tudo muito focado na graduação, a extensão da graduação, mas a gente consegue ampliar esse olhar pela nossa vice-reitoria, que é integrada, é ensino de graduação e pós-graduação, e a gente traz para dentro do encontro após e as suas experiências, tá? Depois eu compartilho o material desse evento com vocês, porque acho que também vai ser um momento riquíssimo. Muito obrigada, Cristina. É verdade, né? É verdade. A pesquisa não é, a extensão não é alguma coisa só da graduação. Há muito tempo já se sabe isso, né? Alguém mais alguma questão? Eu solicitei a palavra, professora. Ô, Everaldo, por favor. Olá, professora Se Everaldo. apresente. Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, uma comunitária aqui do Rio Grande do Sul. Eu peço desculpas que eu não pude acompanhar devidamente as falas e talvez o que eu vá manifestar tenha sido abordado. Nós temos um conjunto de bolsas de iniciação científica para a graduação, e eu venho encontrando dificuldade para alocar todas elas. Por quê? Porque nosso estudante é trabalhador, trabalha durante o dia e vem estudar à noite. E a condição para a bolsa de iniciação científica é justamente que ele não tenha vínculo empregatício. Essa é uma dificuldade. A outra é que nós temos no nosso projeto pedagógico a pesquisa como um princípio educativo. E nós estamos num período em que de muita ebulição, de reflexão sobre os currículos, tentando adequar, reinovar, etc. Eu queria, como pró-reitor, defender que a pesquisa deveria ser um componente curricular, não apenas um princípio educativo, mas um componente curricular. E eu exponho isso para pedir a ajuda de vocês. Talvez alguém tenha alguma experiência em sua instituição que nos ajude nesse sentido, a como introduzir a pesquisa como componente curricular para além das bolsas de iniciação científica e da pesquisa como voluntário, né? Queria oportunizar essa experiência da pesquisa para todos os graduandos, não apenas para aqueles que se dispõem a voluntariamente ou a assumir uma bolsa de iniciação. Obrigado. Professor, eu acho maravilhoso a sua ideia, eu acho que a gente tem que estimular mesmo,
talvez você colocar no próprio projeto pedagógico do curso, né? Como as atividades, e colocar as atividades de pesquisa. Não sei se os demais colegas têm aí já alguma experiência no assunto. Alguém quer comentar a colocação do professor Everaldo e a resposta da professora Kátia? Quem tem experiência aí? Se me permite, professor. Professor Everaldo, Nelson, pois não. Houve uma época em que nós tínhamos, no trabalho de conclusão de curso das instituições, nos cursos de graduação, um pouco mais de atenção a essa questão da pesquisa dentro do próprio currículo, e, ao longo dos anos, isso veio se perdendo, né? O que é uma pena, né? Porque era uma oportunidade dos estudantes irem para dentro das empresas, irem para campo, identificarem as oportunidades para desenvolver seus estudos, apresentar sugestões, né, de melhorias. E isso, infelizmente, ao longo dos anos, vem se perdendo. A nossa instituição, inclusive, tentou segurar essa questão dos trabalhos de conclusão de curso ao máximo que foi possível, mas chega uma hora que ela perde até competitividade para atrair alunos, porque acaba ocupando uma carga horária, né, que não é bem visto pelo mercado, entre aspas, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir o senhor fazer uma abordagem, uma provocação como essa, e entendo, sinceramente falando, que poderia ser um bom caminho. É a minha fala. Muito obrigada, professor Nelson, Kátia, professor Everaldo. A gente tem uma experiência interessante na Uniara também, né? Assim, com relação à iniciação científica, porque, como a gente tem na graduação um número grande de doutores que são docentes, e a gente, alguns anos atrás, começou a estimular a pesquisa na graduação por meio do Congresso de Iniciação Científica. O Congresso de Iniciação Científica é uma maneira da gente estimular. Eu acho que isso é legal, isso aconteceu e foi bacana. É claro que a gente faz um congresso de iniciação científica que nem todo mundo tem iniciação científica propriamente dita, mas os trabalhos de TCC, desde que tenham feito com metodologia e com acompanhamento de um professor, podem ser apresentados. Então, acho que isso, apresentar os trabalhos, participar do congresso, tem sido uma atividade relevante para os nossos alunos. Eles gostam, e isso tem sido importante. Eu acho que, no nosso caso, tem ajudado bastante. Agora, a pesquisa como componente curricular, professor, é uma ideia maravilhosa. Não sei se a gente consegue implementar, né? É uma ideia muito, muito, muito boa. Eu acho que talvez, assim, treinando um pouco os docentes na questão metodológica, para que eles façam o TCC acompanhados de uma certa metodologia, eu acho que a gente vai avançando um pouco por aí, talvez, né? Você tem razão, não é fácil. Às vezes a gente perde alunos por causa disso, né? Mas ganha outros, né? Ganha outros que gostam de avançar por aí. Eu queria falar um minutinho com a Kátia também, assim, com relação à palestra dela. Kátia, eu acho que a sua fala foi muito legal, muito boa. Acho que a incorporação da pesquisa na graduação e da extensão na graduação e na pós-graduação é um processo que não dá mais para separar. A gente não pode mais tratar isso de forma separada, né? No passado, a gente via a extensão com um certo assistencialismo, digamos assim, né? Já desde aquilo que a gente chama segunda revolução acadêmica, né? Já no final dos anos 90, a extensão começa a ser incorporada na pesquisa, na pós-graduação, como transferência de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem
diversos tipos de extensão, dentre os quais alguns deles são profundamente produtores de conhecimento, né? Essa extensão que você nos fala, Kátia, que vocês fazem, né, envolvendo aluno, envolvendo pesquisa, eu acho que essa extensão ela é o retorno social do conhecimento, né? Vai e volta para a universidade, porque vai para a empresa e para os segmentos particulares, por meio da extensão, e volta sobre a forma de conhecimento, de artigo científico, de capacitação, enfim, eu acho que essa integração entre ensino, pesquisa e extensão é um movimento que a gente está com muita dificuldade, mas está conseguindo aos poucos, né? E eu acho que as instituições particulares têm sido muito importantes nesse movimento, né? Não sei se as públicas ligam tanto para a extensão, mais transferência de tecnologia, as grandes universidades, mas acho que esse movimento de integração na curricularização da extensão é um movimento em que as particulares têm um papel relevante. Acho que a gente tem que se reconhecer um pouco também, né? A gente não está atrás em tudo, a gente está na frente em algumas coisas. Eu acho que essa é uma que a gente está bastante na frente, Kátia, e eu vejo que a sua instituição lidera bem esse processo, né? Acho muito bacana mesmo. A gente tem que convencer as pessoas, né? Esse é que é o problema, né? Convencer as pessoas que dar visibilidade nas pesquisas é buscar fomento, né? Eu tive uma aluna que fez uma pesquisa, um trabalho recente, um doutorado até sobre financiamento das grandes pesquisas nas universidades particulares, e ela encontra um dado muito curioso. Ela encontra um dado de que as universidades particulares que têm grandes fomentos à pesquisa vêm do setor público. Então, vem dos fundos setoriais, vem dos grandes editais de pesquisa. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma entrada no setor privado, como, não sei, né? Mas eu acho que a gente precisa mostrar isso, que nós somos confiáveis, que a nossa pesquisa é relevante, que os nossos resultados são relevantes, né? E daí a gente junta com a fala da internacionalização, né? Quer dizer, a gente precisa, enfim, avançar, né? Avançar. A Kátia fala muito bem nisso, né? Avançar bastante, né? Dar visibilidade e buscar novos fomentos. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Acho que a gente está tentando incentivar, estimular as pessoas que avancem nesses processos. E aí, pessoal? Alguém quer mais comentar, professora Kátia? Kátia quer falar alguma coisinha? Não, apenas agradecer e também relembrar que alguns estados, como nós que estamos no estado de São Paulo, né, Helena? Temos aí essa grande chance do financiamento da FAPESP, que não faz distinção entre universidades públicas e privadas. Pois é. Nós não conseguimos, muitas vezes, subsídios de CNPq nem CAPES, por sermos universidades privadas, né? E a FAPESP, ela é uma grande subsidiária dos projetos das universidades e ela não tem esse preconceito, né, na maioria das vezes, com as universidades privadas, e isso nos permite esse destaque que conseguimos, né, Helena? Junto ao CNPq, nós ainda temos dificuldade. Mesmo os fundos setoriais, a gente tem muita dificuldade. A não ser as muito grandes, que conseguem, por meio dos NITs, esses investimentos de fundos setoriais, mas para as universidades de porte médio grande, digamos assim, mesmo para as menores, é muito difícil. A FAPESP ainda continua nos ajudando bastante. E eu espero que continue, né? A gente espera que isso continue, que a gente tenha isso, possa ter esse horizonte pela frente. Viu? Então, cumprimento você, Kátia, agradeço muito a sua fala, foi muito animador, né, e muito assim, estimulante ouvir você falar, saber que a Unifran tem essa trajetória tão importante na formação e na capacitação dos seus alunos, e a gente espera que a gente possa seguir o seu exemplo e divulgar aí essa fala que você nos traz tão boa. Professor? Então, oi.
O pessoal está perguntando no site, no chat aí, se a professora pode disponibilizar a apresentação. Claro, é uma honra. Depois eu envio para a Helena e ela deixa aí disponibilizado. Eu acho Sim, que aí- daí a gente põe no site da Funadesp e as pessoas Isso. vêm por lá. Talvez seja a melhor maneira, né, Sandro? Isso, aí pode mandar para mim que eu Tá. mando um e-mail para todo Tá. mundo. E se quiser mandar para mim, Kátia, eu depois envio para o Sandro. Eu acho que tanto a palestra do Leonardo como a sua, o melhor lugar é guardá-la no site da Funadesp. Aí lá elas ficam à disposição de todo mundo. Mas eu só queria falar uma palavrinha, né? Que agora que eu me lembrei, eu pensei nisso quando você falou, e também essa questão da visibilidade da pesquisa. Eu acho que a gente precisa citar os financiamentos de pesquisa nos nossos trabalhos, a gente esquece. A gente esquece de pôr quem é o financiador do projeto, muitas vezes. A gente põe a FAPESP, a gente põe o CNPq, mas a gente não põe quando a pesquisa é financiada via Funadesp. Eu acho que esse é um movimento importante que a gente precisa fazer, né? A gente tem que partir para isso daí. Bom, mas vamos em frente. Então, eu quero passar a palavra agora e apresentar o professor Nelson de Carvalho Filho, que é nosso colega na rede. E o professor Nelson é especialista em gestão de negócios pela Unialfa, mestre em controladoria e finanças pela PUC São Paulo, doutor em Direito pela FADISP. E nos últimos 20 anos, o professor dedicou-se ao grupo José Alves, tendo exercido a função de diretor de Controladoria e Finanças, diretor superintendente do Centro Educacional Unialfa, oportunidade que dirigiu como reitor a FABISP e Colégio Unialfa, como diretor superintendente. Né? É consultor de empresas, membro do Conselho Curador da Funadesp e uma pessoa extremamente interessada no setor, nas instituições de ensino particulares, no avanço das instituições de ensino particular. Então, eu acredito que a fala do professor Nelson também vai ter muito a colaborar para a gente pensar nos desafios que temos pela frente. Professor Nelson, tem 15 minutos obrigado para terminar a sua palestra, e eu peço desculpa, porque deram um tempo menor para você, professor. É suficiente, é o suficiente. Mas acho que estamos folgados no tempo. Eu agradeço a fala, quero cumprimentá-la pelo brilhantismo na condução dos trabalhos, da liderança na rede, agradecer enormemente a palestra do Leonardo, da QS. A primeira vez que eu assisti foi no evento do Semesp e fiquei realmente muito bem impressionado, e hoje se confirmou. A professora Kátia conhecia de nome pelo seu trabalho na rede 6 do Semesp, e quero também cumprimentá-la e agradecer pela sua apresentação. Eu preciso projetar aqui um slide rapidinho, não sei se vocês conseguem enxergá-lo. Conseguem ver? Não o surfista. Ainda não. Aí, consegue agora? Não. Não? Professor, Sandro, estou fazendo... O que eu tenho que fazer que eu estou fazendo errado, Sandro? É só compartilhar a tela. Aí é porque não estava como o anfitrião. Agora eu já coloquei. Pode tentar de novo. Ótimo. Então, vou voltar lá e vou compartilhar aqui. Agora conseguem ver? Sim, agora está certo. Bom, eu primeiro queria dizer que não sou merecedor das palavras da professora Helena, muito gentil e muito cordial, como sempre, né? Eu falo aqui com uma experiência de 16 anos como reitor da Unialfa e da FADISP, né?
que a Unialfa é um centro universitário lá de Goiânia, a FADISP é uma faculdade especializada na área do direito que fica em São Paulo. Tive a honra de iniciar todos os programas de estrito sensu que existem em Goiânia, na Unialfa, e na FADISP dei continuidade àqueles programas que já existiam quando a faculdade foi adquirida, né? Então, a minha visão é uma visão que eu trago de gestão, né? De alguém que viveu os programas estrito sensu sob o olhar de resultados, sob o olhar da reitoria, né? Mais recentemente, né, eu me dediquei a ter a experiência como aluno num programa de mestrado que realizei e concluí aos 59 anos de idade, foi quando eu me tornei mestre em Controladoria e Finanças, e aos 65, quando eu concluí o doutorado em Direito, explorando uma tese sobre a importância da educação no contexto da cidadania da pessoa, né, humana no Brasil. Nós ouvimos duas falas que falam muito profundamente para o meu sentimento, para a forma como eu vejo a educação e o papel que a educação traz sobre a vida dos brasileiros, né, a vida das pessoas de uma maneira geral. Quando eu comecei a minha atuação no segmento da educação, isso há 16 anos atrás, agora mais de 20 anos atrás, era um pecado você falar em indicador, em rankings. Infelizmente, a academia não aceitava essa fala de maneira nenhuma. Eu fui, inclusive, crucificado muitas vezes por trazer essa discussão dentro da instituição. Graças a Deus, isso mudou, e para mim é uma felicidade enorme participar de um evento como esse, em que esse tema é parte principal, praticamente, né? Na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, eu tive acesso a uma questão que é sobre a evolução da formação do jovem, do cidadão brasileiro, né? Começando lá do ensino fundamental até chegar ao ensino superior. Então, tive contato com um ranking que está presente. Não está mudando a tela, né? Agora sim. Eu tive acesso a um ranking dessa universidade, que é uma universidade que está posicionada hoje no QS, na posição 112, um pouco acima da nossa USP, né, em termos de QS no mundo. É uma universidade que foi fundada em 1575, então tem uma longa trajetória, muito maior do que todas as universidades brasileiras, e que atua na área de pesquisa nesses segmentos, né, fundamentos da ciência, saúde e bem-estar, até chegar também na inteligência artificial, e que tem aí o descritivo de todas elas, né? Eu vou deixar a apresentação para que todos possam mergulhar e entrar no site da universidade e pesquisar mais, mas ela desenvolve um ranking por meio do seu Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia, em que ela se dedica exclusivamente a olhar as universidades por meio das publicações e das citações que essas publicações recebem, né? Tem aí o descritivo, a quem se dirige, por onde quem financia o ranking, ela tem alguns apoiadores, mas a base da pesquisa realizada do ranking baseado pela Leiden é o Web of Science, né? Que é única e exclusivamente a base de análise desse ranking que é feito pela universidade. Não tem alimentação
manual por nenhuma das universidades que participam, apenas reflete, ela coleta os dados que são encontrados nas publicações das pesquisas das universidades do mundo inteiro. Quando a gente entra, e aí eu quero chamar a atenção para o foco da minha provocação, selecionei aí as 12 primeiras que aparecem nesse ranking, Harvard sempre lá em cima, né, com 35 mil publicações, e aparece a nossa USP aqui com 19.500 publicações na 12ª posição. Então, muito bem, a gente fica feliz. Quando a gente começa a analisar, muito bem, dessas publicações realizadas, qual foi o percentual, qual o número de publicações que estão entre as 10 mais citadas nesse universo? A USP já deixa de participar. Quando a gente olha, percentualmente falando, das publicações realizadas e que foram citadas, estão entre as 10% mais citadas, e o total daquelas publicadas pela universidade, até mesmo Harvard, que está na primeira colocação no item quantitativo, cai para a 6ª colocação, porque 20% apenas daquilo que ela publica se encaixa dentro das 10% superiores. E aparece a Universidade Rockefeller com 33% do que é publicado, apesar de ser um quantitativo muito pequeno, mas 33% do que ela publica está sendo citado, o que me parece que seja resultado de um modelo de trabalho diferente do que Harvard e as outras instituições colocam. E aí eu chego e faço uma reflexão sobre as universidades brasileiras. Aí tem um quantitativo de todas as universidades brasileiras que aparecem nesse ranking. Entre as estaduais, a USP aparece na primeira colocação, com 19.500, na posição 12 do ranking. Entre as federais, a primeira que aparece é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 5.861, mas na posição número 218. A primeira universidade privada, entre aspas, que é uma confessional, que aparece nesse ranking, é a PUC do Rio de Janeiro, com 843 publicações, e aparece na posição 1.278. Mais nenhuma instituição brasileira aparece nesse ranking. Quando a gente olha o percentual daquilo que foi publicado e que está entre as 10% mais citadas, a universidade que melhor se apresenta é a Universidade Federal de Pelotas, e 7,9% do que ela publica está entre os 10% mais citados, mas ela se encontra lá na posição 878 em termos de relevância. O que eu quero dizer com isso? Os recursos que são investidos pelo Brasil hoje, e tem sido assim, inclusive tem esse artigo que vem do relatório da OCDE de 2018, que o Brasil investe recursos públicos acima da média dos países que estão integrantes da OCDE. Mas, mesmo assim, o país não consegue se destacar entre aquelas universidades mais renomadas, né, mais prestigiadas no mundo, né? E há uma cobrança, inclusive, que esse era o tema principal da minha tese, de deslocamento dos gastos com a educação superior para focar mais nos ensinos pré-primário, fundamental e médio, que é a fonte que nos alimenta no ensino superior. Não adianta nós querermos fazer pesquisa de qualidade se lá embaixo, desde o início da formação da nossa criança, do nosso adolescente, já não houver uma pesquisa, um cuidado com a qualidade de formação dessa criança. Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos muito a caminhar, e se eu posso fazer alguma previsão, a escassez de recursos daqui para frente vai provocar uma mudança também nesse cenário, porque vai chegar uma hora
que o ensino, de uma maneira geral, a educação, de uma maneira geral, vai ficar travada. Nesse aspecto, eu quero aqui citar o apoio que a Funadesp realiza, né, que ela desenvolve. Ela desenvolve um excelente trabalho quando apoia as instituições de ensino privadas para a otimização dos seus investimentos. Pesquisa não é barato, pesquisa é caro. Quando você olha para dentro do Brasil, os encargos que são aplicados sobre os professores, sobre a mão de obra de uma maneira geral, todas as áreas, para cada real que você paga, a empresa, a instituição gasta 2. Então, nesse aspecto, o programa de bolsas da Funadesp, e depois nos slides que eu vou deixar, tem todo um descritivo sobre a importância disso. Os investimentos feitos na forma de bolsa pela Funadesp estão isentos de encargos, então, a cada real que a instituição investe, 0,9 pode ser direcionado diretamente para o pesquisador, ao invés de ser os mesmos 100% que ele gasta com o apoio, com honorários, com os salários, né? E, além da questão das bolsas, como apoio financeiro, ela apoia no processo de avaliação e seleção dos projetos de pesquisa. Também isso está muito bem colocado aí nos slides que eu vou deixar. O corpo de avaliadores que hoje atuam junto à Funadesp beira a casa dos 1.000. Então, são centenas de avaliadores ad hoc que trabalham no sistema blind, não conhecem os pesquisadores, não têm contato com as instituições, então pode apoiar as universidades de uma maneira isenta e apoiar, inclusive, na própria gestão, porque essa gestão pode ser feita pela Funadesp. Então, a minha provocação que eu deixo é de que nós precisamos olhar a pós-graduação e a pesquisa desenvolvida nesses programas com o olhar de levar a credibilidade para a instituição, melhorar a reputação das instituições e atrair alunos para outros níveis de formação, especialmente a graduação. Isso não é fácil. Sei que os senhores sabem que não é fácil, e vivi isso na pele. Por mais que quiséssemos que o estrito sensu emprestasse a sua credibilidade para atrair estudantes para a graduação, nem sempre essa mensagem chega da forma como nós gostaríamos que chegasse. Os alunos calouros da graduação não estão ainda com olhos abertos para enxergar a importância de se ter um mestrado, um doutorado naquela instituição como forma de escolha, né, da sua instituição para estudar. Então, é algo que nós precisamos mudar. Os investimentos a serem feitos na articulação para a mudança da regulação devem ser pensados também como prioritários, porque, infelizmente, as instituições privadas não têm sido muito bem observadas quanto aos processos de regulação que são colocados via CAPES ou via MEC. No meu período de gestão da Unialfa, eu tive a oportunidade de fazer algumas reivindicações a respeito do novo instrumento de avaliação dos centros universitários. Falei com autoridades de todas as esferas, não consegui nem ser ouvido. As pessoas recebem, entendem, ficam surpresos, como a própria CAPES ficou surpresa quando eu levei o ponto, e já tive a oportunidade de apresentar isso aqui, de que para você conseguir um conceito 4 para credenciamento do centro universitário hoje, você precisa ter um mestrado ou um doutorado, no mínimo com nota 5. O próprio presidente da CAPES, então, ficou muito surpreso. Ou seja,
temos muito trabalho a ser feito para que as instituições privadas também sejam olhadas como importantes para o nosso país, e não apenas em números da graduação, mas que produz conhecimento, produz pesquisa, e pesquisa de credibilidade e de valor. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Eu espero não ter estourado o tempo aí dos 15 minutos. Eu vou deixar a minha apresentação com a professora Helena, com a Funadesp, e me coloco aí à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nelson. Mais uma vez, a gente consegue perceber, quer dizer, o quanto, né, a importância da educação na vida das pessoas, né, na vida dos brasileiros, como o senhor bem disse. Eu queria abrir a fala dos presentes, primeiramente, se alguém tem alguma questão para o professor Nelson, se alguém tem alguma questão que queira também, para além da fala do professor Nelson, discutir essa questão da pós-graduação, do ensino, como é que vocês estão vendo, e abro a palavra para os presentes. Alguém tem algum comentário? Helena, eu quero parabenizar o professor pela apresentação brilhante, os dados são bem instigantes. Eu acho que é isso. Nós temos aqui na Funadesp, que é uma rede, temos muitos de nós no Semesp, eu acho que nós temos que aprender a nos unir, porque acho que pesquisa de qualidade nós fazemos e sempre respeitando a nossa missão, né? Não adianta querer que nós sejamos bons em todas as áreas, porque nós não temos fundos para isso, né? Ser bom em todas as áreas necessita ter um capital humano muito grande, que a gente sabe que pesa nos nossos orçamentos, né? Mas nós temos doutores muito bons. Eu acho que a gente precisa nisso, é se unir, né? E eu acho que para a gente chegar no que a gente precisa realmente, a gente precisa, através da união, conseguir mais fomento, quer seja com as agências de fomento, com as indústrias. Na nossa rede, né, Cristina, a gente tem tentado aí uma aproximação os setores industriais, via Semesp, e a gente pode, via Funadesp, também aprofundar isso. Porque acho que cada um de nós é bom em uma área e juntos ninguém seguraria. Eu penso assim, exatamente como você, Kátia. Eu acho que a gente tem o ensino particular lutou muitos anos para se fortalecer, para criar uma estrutura, mas ainda tem uma trajetória, né? Ainda tem um processo de evolução. Olha lá a data da universidade que o professor Nelson coloca. Quer dizer, nós estamos sendo descobertos, a universidade já existia, né? Outras universidades já existiam por aí. Então, a gente vai ter que correr atrás disso tudo mesmo, sabe? Acho que o ensino brasileiro, de um modo geral, né, não só o das universidades particulares, mas o ensino brasileiro vai ter que avançar muito, correr muito. E eu acho que a questão que o professor... o dilema que nós vamos ter agora, da falta de dinheiro e da opção entre o deslocamento de gastos do ensino superior para o ensino básico e para o ensino médio, isso vai ser um problema muito grave para a nossa geração, né? Quer dizer, a gente lutando pelo ensino superior, mas sabendo com clareza das deficiências e dos problemas do nosso ensino básico e do nosso ensino médio. Então, a gente tem que olhar para o conjunto da sociedade, né? Fala. Professora Helena, Fala, se me permite, dentro dessa linha da questão da racionalização de recursos, o que, nesse tempo de gestão que eu estive, no momento de decidir em buscar uma universidade, uma empresa ou um órgão, qualquer que seja ele, para apoiar nas suas atividades, nos seus projetos, infelizmente, entre aspas, né,
a prioridade sempre recai sobre as universidades públicas, as universidades federais. As universidades particulares nem sempre são lembradas sequer para participar dos processos. O que eu chamo a atenção é que, num momento de racionalização de recursos, essas universidades serão instigadas a procurar recursos, disputar recursos no mercado. Então, o risco que as universidades privadas têm é de as suas ações serem também prejudicadas no processo de captação de recursos no mercado, porque essas universidades mais ditas, entre aspas, né, tradicionais, chegarão na frente e, muitas vezes, tomarão os recursos que poderiam ser destinados para as atividades das IES particulares. Então, é mais essa provocação que eu faço. A senhora está sem som. Eu acho que a gente tem que olhar para algumas facilidades que a gente tem, né? Por exemplo, a gente nas universidades particulares, a gente não tem a barreira departamental. Sabe? Eu acho que a barreira departamental, eu estou falando pela minha universidade e pelas que eu conheço, quer dizer, você tem, na pública, você tem ilhas de conhecimento que não se conversam. As particulares têm essa oportunidade, porque estamos começando, né? Então, temos a oportunidade de trabalhar com uma dimensão um pouco mais interdisciplinar do conhecimento, Perfeito. Que é uma coisa nova para o futuro. Acho que a gente pode encontrar, talvez por aí, um pequeno caminho que a gente possa trabalhar com tecnologias alternativas, com outras formas de olhar a ciência, usando a extensão universitária para a formação de conhecimento. Acho que a gente tem que trabalhar com outras ferramentas, né? Trabalhar em rede sempre, né? Sempre. Mas trabalhar com uma visão alternativa também do conhecimento, porque nós temos essa vantagem, né? E nós não estamos usando, né? Acabamos nos comportando como se comportam os pesquisadores da instituição pública. Eu sei, eu venho de lá, eu tive 30 anos na instituição pública, eu sei como é que a coisa é, né? Então, eu acho que a gente pode olhar isso com um novo olhar. Eu acho que é por aí, né, que a gente pode caminhar, né? Por aí que a gente pode caminhar. Eu acho que é por aí um pouco que a professora Kátia mostra que a Unifran está caminhando, né? E a gente tem outras particulares, né? A UNIT, por exemplo, também está encontrando espaços de financiamento, que eu conheço mais ou menos como funcionam, e eu acho que a gente tem que olhar para esse universo, né? E entender que a trajetória é longa, né? A gente não pode desencorajar. A trajetória é longa, a gente está começando. Mas a gente chega lá, eu acho que a gente tem... E quando a gente fala de internacionalização, que eu acho absolutamente fundamental, essencial para isso, nós vamos enfrentar a primeira barreira, o idioma. O idioma, vamos. Essa é a primeira barreira a ser superada, o idioma. O idioma. Essa é a primeira barreira mesmo, né? Acho que... Mas é uma barreira nacional, né, professor? Não é só nossa, mas é uma barreira nacional. Nós temos que enfrentar essa barreira. Então, os desafios são muitos, né? Mas a gente é corajoso também, né? Ou um pouco ousado. Claro. A gente dá conta dessa. Dúvida. Se não fôssemos corajosos, não estaríamos aqui até hoje. Não estaríamos aqui, não é? E é isso aí mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que, sabe, ter um olhar diferente. A gente não pode querer ser igual às públicas. A gente diferente. Não, de jeito nenhum. Né? Acho que a gente tem que ser melhor. A gente tem que ser melhor. A gente é diferente. A gente tem que encontrar um outro caminho dentro dessa diferença para trabalhar com a interdisciplinaridade, para trabalhar com o retorno social do conhecimento, né? E agora também a gente tem que ter acesso às empresas, porque a gente vai precisar de dinheiro para fazer isso, né? Não custa barato. E esse é o nosso desafio, né? Convencer os nossos gestores, os nossos mantenedores de que
tem nós temos exemplos bons, como esse da Unifran, né? Da importância desse novo olhar para o ensino, enfim. É isso aí. E trabalhar sempre em rede, né? Então, gostaria de enfatizar esse aspecto e dizer que é por aí que a gente tem que avançar. Pessoal, mais alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Encerramos, então? Bom, então, eu queria, antes de encerrar, né, em primeiro lugar, agradecer muito os nossos 3 palestrantes, o professor Nelson, a professora Kátia, o professor Leonardo, que nos abriram 3 direções bastante diferentes do ponto de vista dos desafios que nós temos pela frente. A gente tem muito problema, muita pergunta, a gente não tem muitas respostas, mas eu acho que a ciência caminha assim, né? A ciência caminha por dúvidas, por problemas, conforme a gente vai tendo clareza deles, a gente vai podendo encontrar soluções, né? Então, a gente não sai daqui com soluções, mas a gente sai com animação para entender e enfrentar os problemas que nós temos pela frente. Agradeço os 3 palestrantes, agradeço os componentes da nossa rede, né? E espero que a gente tenha um ano de 2023 bastante forte do ponto de vista de conseguirmos ter algumas reuniões do grupo ao longo do ano, independente dessa nossa reunião atual, né? E, para finalizar, gostaria de agradecer as nossas instituições, é claro, né? E a Funadesp, que acolhe esse grupo, né? Que anima esse grupo, ao professor Cícero, ao Sandro e a todos os funcionários da Funadesp, que nos ajudam sempre muito prontamente em todas as dúvidas, não só nos eventos, mas nas dúvidas, no encaminhamento dos processos, e destacar que o trabalho da Funadesp tem sido muito importante para as nossas instituições, sabe? A gente tem conseguido, principalmente para a minha instituição, a gente tem conseguido organizar a avaliação das pesquisas, a qualificação, como você aponta, Nelson, de uma maneira bastante responsável, bastante importante. Isso tem qualificado, né, esse avanço como avaliador de projeto. Isso é muito importante. Então, eu pergunto ao professor Cícero se ele quer também dar uma palavrinha para encerrar a nossa reunião. Cadê você, professor Cícero? Só mandando um grande abraço, carinhoso abraço, e aplaudindo as exposições que foram feitas. Muito obrigado pela presença de todos, e nós continuamos prestando serviços como as universidades privadas. Obrigado. Então, agradeço ao professor Cícero mais uma vez e a todos os presentes. Um ótimo fim de dia para todos, uma excelente semana, né, e que a gente tenha um ano de 2023 bastante produtivo, bastante bom, e eu tenho certeza que nós o teremos. Tá bom? Então, uma ótima tarde para todos. Muito obrigada. Todos felizes. Muito obrigado.